diz assim, o 7 e o 8. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo era um homem que é considerado duro em suas palavras, direto, sem rodeio, mas sabemos que tudo isso era pela direção do Espírito Santo, que lhe inspirou a escrever diversas cartas. Por outro lado também, ele foi um homem que tinha uma preocupação em transmitir uma mensagem de exortação à igreja. Ele repreendia, ele corrigia, mas também exortava. Exortar significa estimular, motivar, incentivar, encorajar. Exortar não significa repreender, não significa chamar a atenção, como às vezes a gente pensa. E esse exortar, como eu disse, era a ideia de levar as pessoas a confiar em Deus, a permanecer em Deus, a acreditar em Deus, pensar em Deus. Isso é exortação. Estar sempre alegre. Paulo exortava a igreja a alegria, mesmo quando ele estava em prisões, em cadeias. E algumas vezes ele dizia assim: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Ele estava preso, mas preocupado com que alguns, pelo fato da sua prisão, alguns ficarem tristes e desanimados, porque o seu mestre, o seu líder estava preso. Então ele tinha a preocupação de encorajá-los a confiar em Deus. E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, principalmente no livro dos Salmos, essa semana eu terminei o livro dos Salmos, os Salmos, a maior parte dos Salmos são palavras de oração, alguém fazendo oração a Deus. É uma linguagem poética, mas de falas dirigidas a Deus. Salmos, que é o inário do povo hebreu, né, dos judeus, com palavras de oração. Contudo, o Salmo 91 não é uma palavra de oração. Alguns usam o Salmo 91 como para expulsar os presságios maus, para expulsar demônios. Existem pessoas que colam em algum lugar, deixam a Bíblia aberta em sua casa, como em forma um pouco de supersticiosa, mas o Salmo não tem essa propriedade. Na Bíblia Revista e Corrigida, na minha versão aqui, diz assim, o título é A Segurança daquele que se refugia em Deus. Nós, como servo de Deus, pegando assim o perfil bíblico, e especificamente como o apóstolo Paulo sempre exortava a igreja, precisamos sempre entender que uma das coisas que faz parte da nossa função como membro do corpo de Cristo é fortalecer os mais fracos, motivar as pessoas caídas a se levantarem, os desanimados de ânimo, aqueles que estão se sentindo perdidos a se encontrar. E a Bíblia diz no Salmos 34, não falo a memória, vou até
abrir aqui. Deixa eu ver o Salmo 34 e o verso 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós somos servos de Deus e passamos tribulações, e essas tribulações nos entristecem e pode até nos desanimar se a gente não olhar fixamente para Deus. Mas nem todo mundo tem a mesma estrutura. Você vai encontrar muitos irmãos na fé, dentro da comunidade que nós pertencemos, ou até mesmo de outras denominações, desanimados, feridos, abatidos. E nós temos a responsabilidade de, como membro do corpo, dar o ombro, a mão, como diz Gálatas, Paulo chega a dizer assim: olha, levai os fardos uns dos outros. Depois ele fala, cada um leva as suas cargas. Mas naquilo que compete a nós ajudar, mesmo que cada um tenha as suas próprias responsabilidades, que nem sempre permite a interferência de pessoas externas, mas existe a área da vida das pessoas que nos permite ajudá-las. Então nós passamos por tribulações, passamos por momentos difíceis. E se você nunca passou, é certo que você vai passar momentos em que você vai precisar de ajuda de alguém. Talvez você já foi ajudado e nem percebeu, mas todos nós precisamos. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus diz. E a ajuda que Deus geralmente oferece para seus filhos, na maioria das vezes, é usando pessoas ao nosso redor para nos dizer alguma palavra, para nos dar um incentivo. E a gente fica esperando, Deus fala comigo, Deus me encoraja, Deus me fortalece, Deus me guia, abre as portas, e Deus faz isso, geralmente usando uma outra pessoa. Por isso, cada membro do corpo tem sua função. Então, muitas são a aflição dos justos. E quando a gente encontrar pessoas, irmãos assim, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa decisão? Porque às vezes a gente faz errado. Chega alguém pedindo pão, a gente oferece oração. Tiago fala que isso é fé morta. Porventura, a fé pode livrar a pessoa dessa situação que é de imediato. Para alguém que está dizendo eu preciso para agora, então a gente vai oferecer o recurso de agora. Sendo claro, se a gente tem condições. Está dentro das nossas possibilidades. Prossigamos então no raciocínio, passamos por tribulação. Então a gente precisa pedir a Deus graça para aprendermos, incentivarmos pessoas em momento de crise, porque o cristão passa crise. Algumas pessoas dizem assim, não, o crente não tem crise, o crente tem Cristo. Quem foi que disse isso? Na minha Bíblia, não. Na minha Bíblia está cheio de homens e mulheres de Deus passando por crise. Profetas, reis, sacerdotes, homens de Deus em crise. Alguns deles teve que Deus enviar anjo, outros Deus teve que próprio Deus ir lá e falar. Servo de Deus tem Cristo e passa crise, mesmo tendo Cristo. Nós passamos por medos, desafios, passamos por coisas que nos abalam as estruturas. Mesmo que a gente precise estar arraigado em Cristo, assim como uma árvore bem plantada, bem com as suas raízes profundas, não quer dizer que o vento não venha balançar. No livro de Isaías diz assim, ó, quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, falando para o povo de Israel, eles não vão te queimar. Não está dizendo se passares pelas águas, não. Não é se passares pelo fogo, é quando. Está dizendo que vai. Mas quando chegar lá, o Senhor te guardará, te protegerá. E como diz um salmo também, diz assim, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. O abalar ali é sair, movimentar do lugar. Então nós temos que confiar em Cristo, ainda que o vento nos leva de um lado para o outro, os nossos galhos, nossas forças, nossas folhas. Contudo, nós precisamos estar
firme, porque diz a palavra do Senhor, que aquele que medita na lei do Senhor, são como árvore plantada à beira de ribeiro, que dá seus frutos na estação apropriada, as suas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, mas essa árvore não está livre de vendavais. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra é igualmente o homem que construiu, aquele que ouve e guarda, é igualmente o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, não é sobre uma pedra, não, é aquele, como diz Lucas, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é igualmente o homem que vai fazer a sua base, cava até encontrar rocha, não é construir sobre a rocha, é cavar e encontrar rocha. Vem o vendaval, vem as enxurradas, mas a casa continua de pé, porque as suas estacas estão sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem e não praticam, é igualmente aquele que construiu a casa sobre a areia, tem até pedra lá embaixo, mas nunca cavou. E aí vai o vento e a tempestade, vai escavando, e a casa cai, porque a areia não sustenta. Então nós passamos. Então precisamos, Deus, esse treinamento. Deus, quando eu encontrar alguém, como eu posso ser um instrumento teu para ajudar os meus irmãos em aflição? Porque a gente encontra pessoas com muita facilidade aflitas. E precisamos entender que somos um instrumento de Deus para encorajar essa pessoa a confiar em Deus. Porque alguns recursos não estão à nossa altura. A gente não consegue alcançar para oferecer à pessoa. E o que a gente vai oferecer é essa pessoa continuar firme. Então vem o Salmo 91. O salmista incentivando alguém. Aqui é mais ou menos como se fosse uma prosa. É uma pessoa falando com a outra. E essa como que fosse duas pessoas, ele começa então com as suas palavras, se você quiser continuar com a sua Bíblia aberta aí, no Salmo 91. Dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que se esconde nele, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita em Deus, que é o nosso esconderijo, vai estar protegido debaixo da sua sombra. Direi do Senhor. O salmista fala para outra pessoa, ele é o meu Deus. Ele não disse tu és o meu Deus, mas ele, porque está falando com outra pessoa, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Aí o salmista então se dirige para outra pessoa e diz assim, o verso 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então observe que o salmista fala de como ele confia em Deus, como ele acredita em Deus. Agora, ele então se dirige a outra pessoa para incentivar essa outra pessoa também confiar em Deus. Porque a nossa vida de querer motivar o outro deve vir com base na palavra de Deus, mas o nosso testemunho pessoal, da nossa crença em Deus, deve servir para reforçar o que vamos transmitir para outra pessoa. Porque não faz sentido a gente não confiar em Deus e pedir para que o outro confie. Mas aqui o salmista está dizendo que o que é que ele diz de Deus a respeito de Deus em sua vida, então aponta para o outro, porque ele te livrará. Então, eu estou debaixo das asas, estou guardado debaixo das asas do Senhor, eu confio no Senhor e ele também te guardará. Quem crê nisso diz amém. E ele continua dizendo para outra pessoa, ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é um tipo de escudo. Então, veja que a ideia continua. Alguém sentou para prosear, para conversar, e está tentando ali incutir no outro, olha, confia em Deus. É preciso, se faz necessário, que os nossos encontros deixemos pessoas melhores do que o momento que a gente as encontrou. Muitas vezes você vai na casa do irmão, quando volta com a fé mais arrasada, porque não teve essa percepção de que ao ir na casa de alguém, eu posso transmitir uma palavra
de motivação, ou a pessoa daquela casa transmitir para mim. Às vezes, nossas conversas, os nossos papos hoje, não faz parte de uma ideia, de uma mentalidade, como diz a Bíblia, para termos a mente de Cristo. Hoje você encontra irmãos que ficam horas e mais horas falando do seu jogo de futebol, que não tem utilidade nenhuma, é zero. O que traz de bom para nós falar de time de futebol? Nada. O que traz para nós falar, os que assistem novela? Nada. Fazer pecar, né? O que traz a ficar falando, né, do PT, que às vezes a gente gosta mesmo do PT, do PL, do Bolsonaro, a gente havia tentado falar? Nada. E a gente vai embora depois até com a sensação de que não falou coisas boas e que piorou a situação de alguém. Então é preciso a gente ter essa postura. Eu sou um servo de Deus, e aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali está a presença de Deus. Mas a presença de Deus não vai te motivar a falar de time de futebol, de novela, de filme. A presença de Deus não vai te incentivar a falar palavrões, a falar bobagem. Porque como instrumento de Deus, aonde você chegar como canal de Deus, você vai edificar e sair dali edificado. O que é que a gente está fazendo com a nossa vida do dia a dia? Então a prosa continua. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Até parece que numa pandemia, quando o escritor escreve, até parece que está acontecendo umas pragas muito bravas, mortandades. O contexto sugere não guerra. Aqui não tem guerra. No contexto aqui não tem guerra, não tem luta, não tem batalha no contexto de Salmo 91. Mas parece que tem praga, tem medo, escuridão, trevas. E aí o verso 6 diz assim: nem aperte que ande na escuridão, nem a mortandade que assole meu dia. Não temerás essas coisas. Confia em Deus para te proteger. A sombra do Onipotente te cobrirá. Aquele que confia no Senhor, aquele que tem o Senhor como seu abrigo, a sombra dele te dará descanso. Porque ainda que o mal venha destruindo tanta gente, e você vê muita gente à sua direita, a praga destruindo, e também à sua esquerda, contudo você não será atingido pelo que está atingindo eles. Você apenas vai olhar e vai ver a recompensa dos ímpios, porque eles foram atingidos porque são ímpios, e você está vendo a recompensa que é a praga atingindo eles. Contudo, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão do teu lado, 10 mil à tua direita, não é inimigos, irmãos. Não é guerra. O contexto aqui não é de guerra. O contexto aqui é de confia em Deus e Ele te protegerá. Protegerá do mal que vai vir, atinge os ímpios e você não será atingido. É isso que o texto está dizendo. 1000 cairão, não é 1000 se levantarão contra você e Deus vai abater, não. É o mal que afeta muita gente ao teu redor, porque não confia em Deus. Contudo, você será protegido, porque você aprendeu a confiar nele. A praga vem, o mal vem para nos atingir. Nós sabemos que algumas coisas são comuns acontecer com qualquer pessoa, inclusive com cristão. Mas levando para o lado espiritual, por exemplo, a gente analisa hoje a mortandade espiritual que cresce, que se parece uma praga. Onde você vai, você encontra gente dizendo: não sou mais crente, não vou mais à igreja, não quero saber de ministério, não canto mais, não prego, não quero saber de Bíblia. Isso é a mortandade, a praga no mundo espiritual. E eu digo para os irmãos, essas questões, se a gente for espiritualizar aqui o Salmo 91,
essas questões, as armadilhas, os precipícios, as mortandades, o mal que vem destruindo tanta gente, a gente percebe hoje, cada dia, por exemplo, mudei de São Paulo para Sorocaba em 2007, no final de 2007. E cada vez que a gente volta lá, a gente então fica perguntando para os irmãos, para a família, daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, ou a gente encontra na rua e a notícia que a gente tem, não é mais crente, não está mais na igreja. Por quê? Não habitou em Deus. Então a praga veio, atingiu, porque as armadilhas, as setas, elas são armadas contra nós o tempo inteiro. Por isso, a gente precisa entender, como diz a Bíblia lá no Efésios capítulo 6, que nós não temos que lutar contra carne ou sangue, mas lutar contra potestades, as hostas da maldade nos lugares celestiais, falando das potências em níveis espirituais do mundo celestial, que são as castas que se levantam contra nós. Mas o Paulo chega a dizer: estejam preparados com todas as armaduras, para que depois de você lutar, continuar firme. Ou você pensa que tem algum dia que o diabo não batalha contra a sua vida? Ele lutou contra você hoje, talvez você só não percebeu. Em qual área? Porque ele é sutil. Eu estou falando de lutar na hora de ir para a igreja, que tem gente que o diabo só luta na hora de ir para a igreja, né? Tem coisa que nem foi ele e você fala que tem coisa que a gente mesmo que dá ideia para o inimigo, né? Tem gente que não diz. Então, se quiser ficar firme, tem que estar preparado, cingido o vosso lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça, Paulo entendendo com a armadura de um soldado romano, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então são armas jogadas à distância, são setas, um arco, que antigamente, naquela ponta de metal, colocava um pedaço de linho umedecido no azeite, ou um óleo, alguma coisa do tipo, colocava fogo, não posso aproximar do portão da cidade, então eu jogo à distância, e aquilo gravava nos portões, que na maioria das vezes eram de madeira, queimava o portão, e então se invadia a cidade. O inimigo sabe que você está protegido. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então ele não pode se aproximar de você muitas vezes. Então ele tenta jogar de longe. Por quê? Procurando uma brecha. A Bíblia também diz que o diabo, nosso adversário, vive rugindo como leão ao nosso redor ou em derredor, tanto faz, procurando quem possa tragar. E qual é a brecha que encontra? É quando nós agimos com incredulidade, com falta de temor a Deus, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Quando alguém deixa de temer a Deus, o anjo não tem o compromisso de guardar essa pessoa. Logo, está aí a brecha para o adversário nos acertar de longe. Então, qual é o segredo? Confiar em Deus, temer a Deus, e estar habitando em Deus, debaixo das suas asas, porque aí estaremos seguros. Então, nós não temos uma vida espiritual automática. É que aceitei Jesus e a partir de hoje eu tenho garantia de reserva e tenho aí segurança, e agora deixo a vida me levar, como diz a música secular, e aí está tudo garantido, já está tudo certinho o que vai acontecer, o que não vai acontecer.
está tudo determinado, como diz a teologia da predestinação. Só acontece o que tiver de acontecer, o que não tiver de acontecer não acontece, e aí eu vou tranquilamente. Não. A Bíblia vai dizendo, ó, cuidado, abre os olhos, fique atento, vigia, ore, porque nós não temos um caminho traçado, definido. Cada dia nós temos desafios, como disse o próprio Jesus. Não se preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo que nós vamos enfrentar, mas isso não quer dizer que vai nos vencer, nos derrotar, se em Deus colocarmos a nossa confiança. Você confia em Deus? E quando você acha que não vai pagar a fatura, como é que você se sente? E quando alguém te calunia, como é que você se comporta? Quando parece que o desemprego vai bater na porta, como é que a gente reage? O que a gente faz quando a aflição chega? Porque a Bíblia diz assim, olha, está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Aflito? Ore. Mas nós estamos vivendo tão no automático, que quando a gente começa a sentir uma dorzinha, e essa dor vai aumentando, sabe do que a gente se lembra? Primeiro, uma caixinha que a maioria de nós tem, vai envelhecendo, sempre tem uns caixinhas de comprimido de reserva. A gente já lembra daqueles comprimidinhos que está lá dentro de um negócio lá. Lá em casa fica dentro da vasilha de sorvete vazio. E aí a gente pensa, se esse negócio não resolver, eu já penso logo no PA, pronto-socorro, Éder, lancheira. Aí depois é que a gente vê que essas coisas não resolveu, aí a gente, Deus me socorre. Deus é o último que a gente vai pensar. Não. Precisamos entender que dependemos de Deus nas circunstâncias graves e nas menos graves. Nós não podemos sair de debaixo da proteção de Deus no momento que parece que não é arriscado, e se parecer terrível, aí a gente corre que nem soldado na guerra, que tem lá aquelas balas pelo chão de proteção, e ele sai por ali atirando, daqui a pouco corre todo mundo. Não, em Deus nós devemos nos refugiar nele todos os dias, em todos os momentos. Então, voltando, nós precisamos aprender como o salmista, do Salmo 91, a encorajar os nossos irmãos a serem fortalecidos, como diz Paulo a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque fraqueza todos nós temos. Aliás, não é que nós temos, nós somos. Tem fraqueza e ser fraco é diferente. Nós somos por natureza. Agora, com um Deus que nós pertencemos, que nós temos, que habita em nós, Ele é capaz, é poderoso de nos manter fortalecidos sempre. Mas para isso a gente tem que depender dEle o tempo inteiro. Deus não é um buraco que a gente, só quando a hora de perigo a gente corre para se esconder. Por quê? O inimigo luta contra a nossa vida todos os dias. Ele vive o tempo todo nos rodeando. Então o que a gente tem que fazer? Ficar todos os dias debaixo das potentes mãos do Senhor. Nós vivemos hoje uma fase do cristianismo em que nossa fé, ela se cocheia ou ela tem altos e baixos com muita facilidade. Você encontra com a pessoa dizendo assim: agora eu chuto até o diabo, ela pisa dentro da cabeça dele. Jesus mandou você pisar lá na água, para com esse negócio aí. Vai esmagar, não é agora, isso é depois. Então o que acontece? A pessoa pisa na cabeça do diabo. Tem até uma musiquinha, né, das crianças, parece uma coisa tipo assim: pisa. Tem gente que acha que o diabo é cachorro sem dente, e
agora eu passo até por cima de Satanás, e desafio o inimigo, aquela coisa toda. No outro dia a pessoa está com medo até de uma aranha. Porque a gente fica servindo a Deus mensalmente, ou por partes. Uma fé fragmentada. Uma fé que vale hoje a gente enfrenta o diabo, no outro dia a gente corre até aqueles cachorrinhos menorzinhos que vem da raça. Porque nós não aprendemos a estar debaixo das mãos do Senhor. Lembra do profeta Isaías? O profeta Elias estava com o de Deus. Chegou o momento que ele, se sou de Deus, desse fogo, que não sei se 50, aquele homem que fazia aquele milagre todo, mas confundia, parece que ele estava meio cansado. Aí uma mulher fez ameaça e ele fugiu a viva morte. É assim que às vezes a nossa fé está. Então, quem vai encorajar o profeta onde ele está? Tendo que o próprio Deus ir lá e encorajar. Então, igreja de Jesus, saiba disso. Não viva uma fé isolada. Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Não pense que você é alguém que vive para edificar a si mesmo. Porque a função dos membros do corpo é auxiliar um ao outro. E o que o salmista fez é isso, está encorajando a outra pessoa. Eu confio em Deus, estou debaixo das mãos dele. E você também poderá estar. Ele vai te proteger, ele vai te guardar. Ainda que todo esse mal está vindo, confia em Deus, porque os inimigos de Deus, os que não temem a Deus, vão ser atingidos. E como eu disse, espiritualizando, ainda que muita gente tenha caído na fé, ainda que muita gente tenha abandonado a fé, se você confiar em Deus, Jesus vai voltar e você não vai ficar, porque você vai estar firme para ser arrebatado também. Tem que estar preparado. Viu aqui as parábolas das virgens? Das virgens, elas eram as recepcionistas, elas não eram a noiva do noivo, elas eram quem esperava o noivo vindo com a noiva, ou em algum momento para buscar a noiva na casa, ou levar a noiva para festejar na casa. Mas só assim tinha a lâmpada e também azeite de reserva. Mas tinha cinco que não estavam preparados. O noivo está vindo, com a noiva, para entrar na casa, e elas eram recepcionistas, baseado no costume da época, mas tinha alguém ali desapercebido, não. Geralmente o casamento essa transitação não envolvia a noite, geralmente era durante o dia, mas na ideia da parábola não era comum. O noivo atrasou, que aqui não é o atraso da noiva, o noivo agora está junto. O noivo atrasou, escureceu, foi até meia-noite, e elas estavam todas esperando. Mas como é só por acaso, eu vou levar o azeite só da lamparina, porque não é costume esse caminho ser feito à noite. Mas tinha outra que era mais esperta, não, mas vai que atrasa. Eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar prontos. E o que a gente encontra por aí são muitas pessoas desapercebidas e despreparadas. Não busque a Deus só para fortalecer a si mesmo. Busque a Deus para que ajude, como diz a Bíblia, para a gente fortalecer aqueles que estão com os joelhos desconjuntados, que não conseguem se colocar de pé. Não se compare, não compare a sua estrutura com a estrutura da outra pessoa. Tem gente que não aguenta como você aguenta. Tem gente que não passa pelo que você passa, porque se passar, vai ser destruído. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte: se você se sente uma pessoa fortalecida, por que você acha que Deus tem te estruturado, te colocado como uma coluna no reino? É só para você estar pronto para o dia do arrebatamento da igreja? Também, mas uma outra situação: Deus nos fundamenta como uma coluna para que
a gente possa estruturar outras pessoas que estão afastando. Quem é pai sabe disso, que na família, tendo filhos, ou tem a sua esposa, sempre tem um que é mais forte do que o outro. E tem que ter alguém naquela casa que cabe bem firme, para que não caia toda a casa. E se todos desanimarem, se todos perderem o ânimo, a casa será destruída. Sempre tem, ou o pai, ou a mãe, tem residência, que é o filho, que é a coluna forte, para dizer, vamos acreditar em Deus, nós estamos firmes nele. Então, nós não podemos nos assegurar sempre assim, como alguém que está esperando o socorro das pessoas, mas como alguém que Deus vai usar para socorrer. Nós vivemos num mundo egoísta, em que tudo das pessoas é, vem a mim, pensando sempre em si mesmo. Então a gente vai orar, a oração já é pouca, a nossa oração, e a oração que a gente tem é só por nós. A gente vai comprar algumas coisas para o dia a dia, e a gente fala assim, por que eu vou comprar mais do que um? Só eu mesmo que uso. Isso aqui não vai ser útil para outra pessoa. Como eu sempre repito aqui a oração que nós chamamos de Pai Nosso, que sempre Jesus usa a expressão nós na oração. Por quê? Existem pessoas que elas perderam até mesmo a capacidade de pedir o pão de cada dia. E aí o que acontece então, pastor Ailton? Você pede por ela, por um pão de cada dia. Talvez você não tenha observado, antes da gente olhar, Mateus capítulo 6, verso 9. A gente precisa refletir nisso. Então ele fala assim, quando vocês for orar, orareis assim, Pai nosso, nosso Pai, que estás no céu. O 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, no céu. O 11, pão nosso. O 12, perdoa-nos as nossas. Paulo diz lá a Timóteo, quando vocês for orar, vocês façam orações e deprecações por todos os homens. A deprecação ali é a ideia de que a gente ora para que Deus perdoe o pecado de outro que nem se arrependeu. É fazer intercessão para que Deus perdoe o pecado do outro que continua na dureza. Mas por quê? Para que Deus não venha fulminar, para que Deus leve em consideração, como Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Isso é deprecação. Por isso que quando a gente fala assim, quando a pessoa diz orar em 5 minutos acabou o assunto, na verdade não acabou o assunto, é uma preguiça que a gente tem de orar. Porque quando você começa a pensar no que você tem que orar, não é nem questão de esquecimento, também não é. A preguiça de orar faz com que a gente não tenha inspiração. Você vê uma pessoa que está sem preguiça, não tem tempo ruim para ela, mas uma pessoa preguiçosa, dor de cabeça com mais frequência do que normal, qualquer um pode sentir, desânimo, fora do normal, tristeza, fora do normal, canseira, fora do normal. Agora você encontra uma pessoa que está inspirada, alegre, pode observar que essa pessoa até esquece. É igualmente quem gosta de pregar e que está com problema de garganta. Começa a pregar, até esquece, dor de garganta. Acabou de dizer amém, ele sente que a garganta está doendo, está ardendo que nem pimenta, mas estava tão concentrado que não vê. Então nós precisamos aprender isso. A nossa vida aqui neste mundo é de ajudar e ser ajudado. Quem pode dizer amém? Paulo também fala em Romanos, capítulo, não esqueça disso. Não existe cristianismo sem relacionamento interpessoal.
cristianismo que é só entre nós e Deus, isso é só religiosidade. Romanos 12, quem trouxe Bíblia nessa noite diz amém. Não fica viciado em telão, que isso te prejudica, use sempre sua Bíblia. Romanos 12, e o verso 13, diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então Paulo está dizendo o seguinte: os santos que estão em necessidades, ajude eles, seja participante do sofrimento do outro. Aqui está pedindo para ajudar. Aí diz assim, ó, alegrai-vos. Ele poderia apenas dizer alegrai ou chorai, mas até na alegria e no choro a gente precisa ser participante. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vida de isolamento é uma omissão do dever espiritual. Sede unânime entre vós. Obrigado que a linguagem sempre no plural. O 17, Romanos 12. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não basta ser só diante de Deus. Se for possível, quando estiver, no que depender de vocês, de paz com todos os homens, porque às vezes não dá para ter, mas no que depender da sua parte, faça. Relacionamento, não use ninguém a vós mesmo, mas dá-lhe da ira, ou seja, entrega a Deus, porque está escrito: minha vingança, quem vai vingar é o Senhor. 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoará a brasa de fogo sobre a sua cabeça. Observe que todos nós podemos fazer alguma coisa por alguém. Todos nós podemos incluir alguém na nossa história. Todas as pessoas que morreram, que partiram e deixaram grandes legados foram pessoas que na sua trajetória elas beneficiaram outras. Nunca foi uma pessoa que vivia em oração isolada do seu quarto. Uma pessoa que na sua casa, isoladamente, todo dia lia a Bíblia, orava e ficava por isso mesmo. Porque isso é um membro separado do corpo. Você vai ver pessoas que oram, presta bem atenção que eu vou dizer para você aqui. Você vai conhecer pessoas que oram, lê a Bíblia e morre espiritualmente. Como isso, pastor Hilton, pode acontecer? Porque a pessoa faz isso não em benefício do corpo, mas só em benefício de si mesmo. Mas o membro não se autossustenta. O membro, ele é interligado um ao outro. Então a nossa vida aqui neste mundo, enquanto viver, ela é de Deus para nós e de nós para os nossos irmãos. E por isso nós temos de Deus a capacidade que Ele nos dá para levantar os que estão caídos. E a pergunta para finalizar é: quantas pessoas nós temos ajudado, beneficiado de alguma forma nessa vida? Nós lembramos das pessoas quando a gente ora. Quando a gente lê a Bíblia só de forma devocional, ou a gente lê também pedindo a Deus: Senhor, me dá uma palavra para quando eu encontrar o pecador, tenho o que dizer. O apóstolo Paulo estava preso, estava dizendo assim, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz assim, olha, no finalzinho, depois onde ele fala das armaduras: ore a Deus por mim, para que seja melhor a tua palavra, eu abri a minha boca. Você está entendendo? Ore a Deus por mim. Preste atenção aqui, crente. Paulo poderia dizer assim, olha, faça uma campanha de oração para me tirarem aqui da prisão, para me tirar da cadeia. Não, Paulo disse o seguinte: me prender não foi coisa boa para eles, porque enquanto estou aqui, o
evangelho está sendo anunciado em toda a região, em Roma, por causa das minhas cadeias. As minhas cadeias contribuíram para a evangelização. Isso é, tudo que acontecer na sua vida, se você está plantado em que suceder na sua história, o nome do Senhor será glorificado e você será beneficiado. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que a gente está fazendo com a nossa vida? As nossas amizades precisam edificar. A nossa história só faz sentido quando tem outras pessoas que contribuem com elas. Só faz sentido quando tem outras pessoas envolvidas nelas. Quem está sendo envolvido na sua história? De forma que essa pessoa está sendo abençoada. Que Deus venha nos ajudar a sermos um instrumento de motivação. Que as pessoas possam ter mais ânimo depois que conversar com ele. Serem mais inspiradas depois de fazer amizade com Jesus. Ter decisões, disposição para continuar depois de conversar com ele. Que pessoas possam mudar a maneira de se comportar depois de ter amizade com a gente. Olha, fulano de tal conversou comigo, eu até mudei as minhas vestes, eu mudei o meu linguajar, eu mudei minha maneira de andar, a minha maneira de dirigir, a minha maneira de me alimentar, a minha maneira de trabalhar na empresa, por causa da presença. Não estou com medo dele, mas ele é um exemplo de vida. As palavras dele, a postura dele mexeu comigo. Essa pessoa é uma luz, essa pessoa é sal. Quem nós somos nessa vida? Qual é a contribuição, adolescentes, que vocês estão dando, oferecendo para seus amigos? Nós, obreiros, irmãos do círculo de oração, pais, porteiros da igreja, mães, quem está se espelhando em nós? Quem está sendo inspirado por nossa causa? Não no sentido natural, mas por sermos um canal de Deus para ajudar essas pessoas. O salmista foi um canal de bênção. Imagine ele sentado e conversando. E você vai ver que no final do Salmo 91, Deus entra em ação, onde a gente recebe que é uma palavra profética a respeito do Cristo, o seu Filho. Satanás até citou essa passagem quando estava tentando Jesus no final dos 40 dias. O 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem, Satanás se usa aqui a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropece com teus pés em pedras. Você já tropeçaram. Pisarás o leão, a áspide, calcarás o pé do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dia, lhes mostrarei a minha salvação. Muito bem, meu Deus. Olha essa luta, sua batalha. Confie em Deus. Seu desafio, confie em Deus. Está triste, abatido, parece que não tem nenhuma abertura, não tem recurso. Confia em Deus. Está tanta gente morrendo espiritualmente, pastor Ailton, e eu estou com medo de eu também morrer, meu pai, minha mãe, meu tio, muita gente morreu. Confia em Deus, porque Ele está seguro em suas mãos. Se esconda em Deus, e nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga de Satanás vai chegar na tua tenda, porque o guarda de Israel também os protegerá. Aplauda o Senhor Jesus com alegria.
termino a minha participação aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar uns pelos outros. Que bom que vocês vieram. Na sexta-feira, Deus tem mais pessoas usando aqui